Estratégias de aprendizado por meio da língua instrumental. Conceitos e objetivos da língua inglesa instrumental. Olá, eu sou a professora Emanuela Siqueira, mas vocês podem me chamar de Manu. Nesta aula, vamos conhecer os conceitos e objetivos da língua inglesa instrumental. Vamos começar lendo essa descrição de alguém que acabou de chegar em casa. Preste atenção nas palavras em itálico. Cheguei em casa, dei o play na TV e fui conferir os produtos on sale nas lojas online. Em seguida, assisti a algumas séries no streaming. Assim que terminei, me lembrei de que precisava entregar um paper da faculdade e escrever um post para uma rede social. Afinal, na sexta-feira tem um happy hour marcado, mas ainda preciso fazer alguns downloads de arquivos importantes até lá. Você já parou para pensar quantas expressões em inglês nós usamos no dia a dia? Mesmo que a gente não saiba os significados exatos das palavras e expressões, temos uma noção de como utilizá-las, não é mesmo? Afinal, elas estão logo ali, nas conversas cotidianas, nas redes sociais e inclusive na nossa vida profissional e acadêmica. Pensando nisso, a partir daqui, vamos aproveitar esse conhecimento prévio que temos da língua e articular estratégias de aprimoramento no aprendizado do idioma, sempre pensando nas nossas necessidades, como, por exemplo, melhorar a leitura e extração de informações relevantes e também noções para manter uma conversa básica em língua inglesa. Esse estudo de língua, mais focado nas necessidades de quem está estudando o idioma, é chamado aqui no Brasil de língua inglesa instrumental, ou simplesmente inglês instrumental. Levando em consideração que quando lemos um texto em outra língua, uma que temos uma noção básica, como é o caso do inglês, por exemplo, o nosso cérebro vai decodificando para que as palavras se tornem mais compreensíveis. O que nos ajuda bastante nessa tarefa é o desenvolvimento de estratégias, seguido pela prática delas. Eu sou tradutora e adoro um exercício de tradução. Vamos começar com um simples? Esse aqui junta funcionamento da estrutura da língua inglesa com a maneira como ela é adaptada quando decodificamos ao português do Brasil. O termo English for Specific Purposes, ESP, a sigla segundo o alfabeto inglês, foi traduzido e popularizado no Brasil como inglês instrumental. À primeira vista, parece uma simplificação, não é? Porém, vamos observar essa tradução palavra por palavra. English, inglês, for, para, specific, específico, purposes, fins, propósitos, objetivos. Quais palavras você reconhece de imediato? Há palavras que se aproximam da nossa língua, na escrita ou no som? Vamos decodificar com mais atenção. Specific é quase idêntica à nossa língua. English é facinho de reconhecer, né? E ainda tem as que a gente deduz pelo contexto, como é o caso de for e purposes, que talvez essa última seja a palavra mais emblemática, porque numa breve olhada no dicionário encontramos vários sinônimos para ela. Ok, mas como que objetivos específicos se tornou inglês instrumental? Porque foi priorizado o valor funcional do termo. A língua inglesa, nesse contexto, é compreendida como um instrumento para alcançar objetivos específicos. Então, quais são os seus objetivos para aprender e aprofundar o inglês? Talvez ler e pesquisar conteúdos do seu curso de graduação? Trabalhar numa região turística onde o inglês é a língua franca? Conversar com estrangeiros por videochamadas ou responder e-mails? Viajar para o exterior, quem sabe? Se preparar para uma entrevista de emprego ou concurso público? Ou você só deseja ser uma pessoa mais atenta ao mundo? Afinal, o inglês é chamado a língua da globalização. Pois é, isso mesmo. O inglês é conhecido como uma língua franca, ou seja, um meio de comunicação entre pessoas de diferentes países, mesmo que não seja a língua oficial desses lugares. Além de um idioma que nos possibilita comunicação em vários cantos do mundo, incluindo o vasto mundo da internet com redes sociais, etc.,
Também é apontado por especialistas, como a Renata Ribeiro de Andrade Furtado, como uma língua muito importante para a internacionalização do ensino superior no Brasil, levando nossas pesquisas para fora, permitindo o diálogo entre quem pesquisa e o amplo acesso de resultados. É por isso que mais de 1 bilhão de pessoas falam inglês no mundo, sendo que cerca de 3/4 desse número corresponde a falantes não nativos ou pessoas que aprendem o idioma como segunda língua. Tá vendo como a ideia da tradução inglês instrumental funciona? É justamente como instrumento que a língua inglesa vai nos ajudar a alcançar objetivos específicos. De qualquer forma, fica a dica. Vá além do inglês instrumental, siga estudando e se aprofundando. Inclusive, essa modalidade de ensino surgiu com o propósito de trazer mais autonomia, guarde essa palavra também, para estudantes de língua estrangeira. Vamos aproveitar e conhecer um pouco do panorama do ensino de inglês no Brasil? Uma pesquisa do British Council, órgão que promove o ensino e a cultura da língua inglesa, em especial a variante britânica, traz dados de que 5% das pessoas no Brasil com mais de 16 anos e das classes média e alta falam inglês. Pense até aqui, como que você teve contato com a língua inglesa? É muito comum a gente se relacionar com a língua através de produtos culturais, como videogames, música, séries e filmes. Porém, é na escola, no que chamamos de educação básica, que passa pela educação infantil até o ensino médio, que temos um primeiro contato sistematizado com o idioma. O inglês instrumental segue uma linha parecida com o que propõe a Base Comum Curricular, também conhecido como BNCC, para o ensino de inglês das escolas, que é ampliar as possibilidades de interação, mobilidade e atuação no mundo contemporâneo. Vamos a alguns pontos da história da língua inglesa instrumental. Surgiu na década de 1960. O objetivo principal era atender às necessidades específicas do uso da língua em contextos diversos. E no Brasil ganhou força a partir dos anos de 1970, com a implementação do Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em universidades como a PUC de São Paulo, com o apoio do British Council. E era mais focada a leitura de textos acadêmicos em inglês. Ou seja, são circunstâncias históricas e contextuais que geram a necessidade de um idioma ser capaz de ser falado, escrito e compreendido em diferentes partes do mundo. O inglês instrumental procura se adaptar às necessidades concretas de você, estudante. Por isso, ao longo das décadas, em vez de focar apenas no entendimento da gramática, o inglês instrumental passou a se preocupar mais com uma abordagem prática e conectada à comunicação real. Vamos imaginar duas situações em que estudantes precisam desenvolver habilidades distintas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com hotelaria, atendendo turistas em uma cidade litorânea. Outra pessoa, alguém que precisa ler um manual de equipamentos de uma área específica, que utiliza um vocabulário diferente de outras, como as ciências humanas, etc. Não é diferente com o português brasileiro. Nós utilizamos registros variados de acordo com a situação que precisamos empregar língua e linguagem. Por isso, mantenha a atenção em tudo. O inglês instrumental valoriza a construção de um repertório linguístico, ou seja, um conjunto de conhecimentos acumulados a partir de tudo que você lê, assiste, ouve e vivencia. Ou seja, é amplo e, ao mesmo tempo, específico, voltado à sua área de atuação ou de interesse. A história do British Council no Brasil remonta à década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Criado como parte de um esforço para combater a influência fascista de Hitler e Mussolini, o órgão teve como missão promover o ensino e a cultura da língua inglesa, especialmente a variante britânica. Desde então, além de fundar escolas como a cultura inglesa, passou a difundir o idioma por meio de concessão de bolsas, das quais uma das mais conhecidas foi concedida ao poeta Vinícius de Moraes em 1938, para estudar em Oxford, além de cursos gratuitos e pagos e diversas atividades culturais pelo país.
Confira o site oficial British Council Brasil para conhecer a linha do tempo da atuação do British Council no país e utilize a aba Aprenda Inglês como ferramenta de apoio ao seu aprendizado autônomo. Para acessar, escaneie o QR Code que aparece na sua tela. Para concluir a nossa aula, considere que o inglês instrumental reconhece você como alguém que está aprendendo uma língua estrangeira, mas que já possui um repertório cultural, habilidades linguísticas em sua língua materna e capacidade de raciocínio e análise. Com o tempo, a leitura e a comunicação oral básica em inglês se tornarão mais naturais, desde que você mantenha a curiosidade e atenção ao que acontece no mundo. A curiosidade, aliás, é uma das principais aliadas no aprendizado de qualquer idioma. Espero que tenha gostado da aula. Bons estudos!